Richard de Sex and the City, ele amava a Samantha ou ele era apenas um grande manipulador? Oi, gente, queria muito falar sobre a Samantha e o Richard em Sex and the City, porque pra mim é um relacionamento que é muito interessante, né? A Samantha não é uma pessoa em Sex and the City que tem muitos relacionamentos, né? Ela é muito mais liberal, ela gosta de coisas mais casuais. E aí, em um dado momento, ela encontra o Richard, que é um cara que tem um nível de complexidade ali no personagem dele. Antes de falar do Richard, eu acho que vale a pena contextualizar um pouquinho o momento da Samantha. A Samantha, como eu falei, ela sempre teve relações mais casuais ali na série, mas antes do Richard, ela teve um lance com a Maria, né? Foi uma relação lésbica que a Samantha teve, né, na série. E apesar de qualquer coisa, foi um momento ali em que a Samantha vivenciou um pouco mais os aspectos de uma relação, a parte mais afetiva, né? E eu acho que ela se abriu um pouco ali para viver algumas outras coisas. Então o Richard entra em um momento em que a Samantha tá um pouco mais aberta a uma relação ali afetiva, mas ela ainda tá muito convicta de que o controle mata qualquer desejo, né? Porque foi exatamente isso que ela vivenciou com a Maria. Mas assim, gente, desde que o Richard aparece, é só red flag, pelo amor de Deus. Quando eles se conhecem, não é um encontro, é basicamente uma entrevista de trabalho, né? A Samantha quer ter a conta dele, ele é um bilionário, dono de vários hotéis, ela quer trabalhar para ele. A Samantha consegue se sobressair a qualquer comentário que ele faz, porque ela é muito inteligente e durona, mas daí no momento final daquela conversa, o Richard fala que ela é muito boa, porque ela é mesmo, mas ele não vai contratá-la porque ela dormiu com um arquiteto da empresa. Ou seja, ele traz a vida íntima dela para a conversa, como se isso a desvalorizasse como profissional. E isso, obviamente, é um momento de humilhação ali, porque se fosse um homem, realmente ele não traria esse problema, e é o que a própria Samantha traz ali na cena. Então a Samantha vai embora dali e, surpreendentemente, o Richard volta atrás. Esse, para mim, é um ponto importante no arco da Samantha com o Richard, porque mostra como ele é manipulador e como tudo depende do que ele acha que vai fazer mais sentido para estabelecer aquela dinâmica de poder. E para mim, ele volta atrás porque todo esse contato com a Samantha mostra que a Samantha é uma peça interessante ali pro tabuleiro dele, porque ele trata tudo como um jogo de poder. Porque além de ela ser super competente pro trabalho, ele também enxerga uma possibilidade de manipular uma mulher super segura, né? E isso é uma coisa que para mim o estimula. Quando o Richard já conhece, ele já começa a ser ríspido com ela, falar que ela estava atrasada porque ela demorou 7 minutos para chegar até onde ele estava, e começa a fazer alguns comentários misóginos, falando que ela teve problema feminino, enfim. Ali no começo a gente já vê que o Richard tá querendo estabelecer a dinâmica de poder entre os dois, e que ele, obviamente, é um cara tóxico. Então o Richard já contrata, e daí 2 segundos depois eles já estão tendo uma relação íntima, o que muito nos surpreende, porque o Richard, há 2 segundos, estava falando que ele não poderia contratá-la, porque ela teve uma relação com o arquiteto da empresa, né? E daí, desde o primeiro momento, eles combinam que seria uma coisa casual, né? Os dois querem algo casual e tudo certo. Mas quando o Richard percebe que a Samantha está tudo bem em ter um lance casual, ele já começa com uma outra abordagem, querendo um romance. Então ele começa a fazer coisas que indicam que ele quer um avanço no relacionamento. Ele chama ela para dançar, organiza um jantar romântico, porque esse é o padrão do Richard, ele diz A e daqui a pouco ele já tá fazendo B, porque é tudo sobre controle, e isso se confirma depois, porque a Samantha começa a sentir algo por ele, ela começa a realmente se envolver afetivamente, e daí quando ela se declara pra ele, ele fala, opa, peraí, mas eu não quero ter uma relação monogâmica, eu gosto de ficar com outras pessoas. E isso pra mim é tão representativo da realidade, porque a gente vê tanto esse tipo de dinâmica em que o cara diz, ai, porque as mulheres não conseguem se contentar com algo casual, porque elas sempre querem algo sério, elas não conseguem separar as coisas, quando na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, são eles que puxam o tapete, eles que começam a demandar algo mais sério, a manipular a mulher para que aconteça algo mais sério, e daí quando a mulher começa a cair ali nos encantos, ele fala, opa, 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 não tem nada a ver com isso. De toda forma, eles continuam tendo uma relação ali disfuncional, e nessa relação não tem nada ajustado, porque a Samantha também não coloca limites nessa relação, e ela só vai vivendo ali, e o Richard vai jogando o joguinho dele. Tem até um momento em que a Samantha pergunta o que o Richard quer de aniversário, e daí tem uma mulher num restaurante, que vai atender os dois, né, eles estão jantando, e daí ela meio que flerta com eles, né, e o Richard fala, eu quero ela de aniversário. E a Samantha, na hora, faz de tudo pra esconder a cara de desconforto dela, porque ela não tá gostando nada disso. E, sinceramente, isso pra mim mostra como a Samantha é uma pessoa que ela não sabe muito bem ler red flags. A Samantha tem uma série de questões emocionais não resolvidas, e eu acho que a gente sempre lê ela muito como segura e confiante, porque é isso que ela demonstra, ela é muito engraçada, muito espontânea, ela é poderosa, sim, ela é a minha personagem favorita, eu diria,
Mas isso não esconde o fato de que ela tem uma série de cicatrizes emocionais não resolvidas, ela mostra isso em vários outros momentos. De toda forma, a Samantha topa ter essa relação ali com o Richard e outra mulher, e daí na hora da relação, o que é irônico pra mim, é que tem um momento em que a garota que tá com ele chama o Richard de papai, e ele se irrita, porque ele se sente envelhecido, exposto naquela situação, né? Pra mim, aquele era um momento em que ele queria humilhar a Samantha, estabelecer o jogo do poder, ver até onde a Samantha conseguiria aceitar o nível de humilhação, aceitar o controle dele na relação. E daí, quando ele é humilhado, ele se sente ferido, e daí ele expulsa a menina, né, da história, né? E daí é nesse momento também que o Richard propõe monogamia a Samantha, eles aceitam esse trato e vão seguindo. E daí, com o tempo, a Samantha começa a ficar totalmente desconfiada do Richard, começa a ter uma série de desconfianças de que ele tá atraindo, tanto que chega ao ponto de ela perguntar pra ele: "Você tá me traindo? Eu sei que a gente não tá acostumado com a monogamia, então me conta, tá tudo bem", enfim. E aí ele nega sempre, até que a Samantha vai atrás dele e flagra ele atraindo com uma outra mulher. E pra mim isso é muito representativo sobre traições, como traições quase nunca têm a ver necessariamente com desejo, mas sim com poder, porque a Samantha deixa claro que ele pode ser sincero com ela, e se ele teve uma relação com uma outra mulher, ele pode falar, mas ele não quer, porque aqui não é sobre desejo, é sobre manipulação, é sobre fazer algo por trás e é sobre humilhar a Samantha. A partir daí a Samantha se separa dele, mas depois ela aceita voltar com ele, e daí o senso de hipervigilância, de sempre querer saber o que ele tá fazendo, a corrói, porque ela não confia mais nele, a confiança tá destruída nesse relacionamento. E no auge da exaustão, a gente tem o momento mais lúcido da Samantha nessa relação, que ela fala: "Richard, eu te amo, mas eu me amo mais", e daí eles se separam definitivamente. Mas não é aqui que acaba o arco do Richard com a Samantha. Pouco depois, a Samantha já tá envolvida com o Gerald Smith, e ela vai até uma festa e encontra o Richard lá. O Richard fala com ela e fala que ele cometeu um grande erro. E daí a Samantha, até pra sabotar a relação que ela tá tendo com o Gerald Smith, ela decide ficar com o Richard. E pra mim, essa última cena do arco do Richard com a Samantha representa exatamente o que a relação deles é, porque daí eles sobem até um quarto pra ter uma relação, e daí lá o Richard reencena o que ele tem feito durante toda a relação. Ele traz uma promessa implícita de sentimento, né, de que agora as coisas vão ser diferentes, em um ato que já diminui a Samantha, porque eles estão tendo uma relação ali no meio da festa, num lugar qualquer. A fala dele naquele momento em que eles estão tendo uma relação também é demonstrativa do que ele sente por ela. Ele sempre viu ela como um objeto, como uma forma de satisfazer o desejo de poder que ele tinha, porque ele começa a falar das angústias dele, de como quando ele estava com a Samantha as coisas eram melhores, porque ele só vê a Samantha como um objeto, né, como um marcador temporal de como a vida dele era boa e como agora não é. E daí a Samantha sai dali totalmente arrependida porque ela percebe que ele nunca a amou de verdade, porque tudo para ele sempre foi uma questão de poder e manipulação. Conclusão, para mim essa relação é muito demonstrativa daquela frase: tudo que começa errado vai terminar errado. O Richard desde o começo mostrou uma série de red flags e a Samantha simplesmente ignorou. Ele nunca gostou da Samantha de verdade, porque na verdade ele não gostava nem dele próprio. Ele joga joguinhos com a Samantha porque ele é inseguro, e manipular uma mulher tão poderosa faz ele se sentir melhor na própria mediocridade dele. Mas enfim, o que vocês acham do relacionamento deles? Vocês gostavam do Richard em algum momento? Comentem, beijos.